Estou dizendo assim, preste atenção aqui, estou dizendo assim, né? Se tu me der a oportunidade de me tirar dessa situação, eu vou fazer a tua obra. Só que Deus, está respondendo assim para muita gente por este mundo fora. Quantas oportunidades eu dei, mas não atentou para a oportunidade, então ela passou. E quem não esperava, estou levantando, ele está levantando, se for para levantar, que ele levanta, porque nos diz essa palavra em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém poderá escapar das minhas mãos, operando eu, quem diz o Senhor. Então toca no teu irmão como profeta do Senhor, com autoridade, começa aqui no altar mesmo, toca no teu irmão, diz para ele assim: olha, Deus está falando, vai o comodismo desta noite, porque Deus tem pressa em te usar. Diga para o Senhor que está do seu lado: Deus está falando, vai o comodismo desta noite, porque Deus tem pressa em te usar. Terceiro, queridos, para finalizar. Primeira mulher, também o segundo, vai. Terceiro, ela procura com diligência, ela procura com rapidez. Aquilo que eu tenho que fazer agora, eu não posso deixar para amanhã, porque o que eu tenho que fazer hoje, Deus quer que eu faça hoje agora. O dia de amanhã só pertence a Ele. É muito demais, igreja. E você vai ver que você é precioso. Você vai ver que você tem valor para Deus. Porque quando você sai do comodismo e procura com diligência fazer a obra de papai, você já imaginou, você chega no hospital, que sofrimento. Quantas vidas aí sofrendo, você chega no hospital e aqui Deus te usa para ministrar a palavra, não importa o teu grau de secularidade, porque é Ele que capacita, é Ele que dá, é Ele que revela, é Ele que
aquela vida que estava ali, de repente um milagre acontece. Aí você vai dizer, mas meu pai, eu orei, fulano de tal aceitou Jesus, o maior milagre aconteceu, fulano de tal foi curado da enfermidade, recebe a volta, foi embora. Eu sou importante para Deus, eu sou útil para Deus. É o Espírito Santo diz, isso é só o começo do que eu quero fazer na sua vida, porque você é dracma importante para Deus. Veja como é lindo, amados, já que eu trabalho em missões aqui, eu cuido de missões. Quando nós pregávamos no congresso, no estado da Bahia, de um lugar com o nome Mudança, que pertence ao município de Guarani. Nós pregávamos nesse congresso. Estão as fotos para a glória de Deus registradas no meu Facebook. Quando Deus escreveu um vídeo também no Facebook, quando Deus tira a muleta de uma mulher de 71 anos de idade, quando Deus tira a muleta de um homem de aproximadamente aos 45 anos de idade, em um acidente de moto, quando Deus faz com que 9 caroços desaparecem instantaneamente na garganta de uma mulher naquele dia. Você sabe que milagre é coisa que chama a atenção, principalmente em lugares pequenos. Lugares pequenos, quando algo acontece lá na ponta da rua, e já sabe toda a conversa, porque é algo que vai repercutir, é algo que vai se espalhando. E chega um dia, eu estava hospedado na casa do irmão Tiago, por nome de Tiago, irmão Marquinhos. Chega um dia, nesse dia do congresso, preguei no sábado à noite, no domingo pela manhã, aí estava descansando à tarde para pregar no encerramento à noite. Quando chega uma irmã da igreja batista, disse assim para o irmão Marquinhos: irmão Marquinhos, eu gostaria que você conversasse com o pastor Marcolino. Se ele pode chegar até a minha casa, porque o meu esposo, preste atenção aqui, ó, o que é que Deus faz na vida de quem acende a candeia, vai no comodismo e procura com diligência fazer a obra do mestre. Porque o meu esposo, ele está na cama paralítico. O irmão Marquinhos disse assim: pastor Adriano, eu vou saber dele, até porque ele pregou ontem à noite, pregou hoje pela manhã, é de praxe ele descansar agora à tarde para pregar no encerramento à noite. Ele disse: pastor Marcolino, essa irmã quer saber se você pode ir na casa dela, pois o esposo dela está paralítico em cima de uma cama. Aleluia. Eu disse para ele: posso. Diga para ela que às 3 horas da tarde eu vou acompanhar o pastor da igreja local, que era o pastor Jaime. Nós vamos na casa dela. Ele disse: mas rapaz, você tem que descansar, o encerramento da noite. Eu disse: não se preocupe, até porque uma alma, ela é muito preciosa para Jesus, ela necessita de Jesus, porque 99 que não necessita mais. Eu vou, é bem verdade que eles não são todos que fazem isso aí, mas para mim, aleluia, o que importa não é pregar para centenas como temos pregado, não é pregar para milhares como temos pregado, mas uma alma também, ela é importante para Jesus Cristo. Diga! 3 horas fui na casa daquele homem para encerrar aqui, amado. Daquela irmã, chegamos lá, estava o esposo dela, o pastor Adriano, na cama. Daqui para baixo, daqui do umbigo para os pés, ele não movimentava nada. Preste atenção aqui com a sua fé. Este homem, ele não era crente, ele perseguia a esposa, proibia a esposa de fazer parte de qualquer trabalho na igreja que ela congregava. Ela não tinha liberdade, mas só que ela era aquela mulher que não, nas caladas da noite, na alta madrugada, quando ela não tinha condições de orar no quarto que dormia com o esposo, ela ia para outro lugar da casa. Mas ali ela se prostrava, segundo ela me contando depois, ela se prostrava de joelhos e dizia: pai, eu não abro mão da salvação do meu esposo, eu não abro mão da salvação da minha casa. Ela não tinha liberdade, pastor Adriano, igreja, de congregar, de fazer parte dos trabalhos, mas só que dentro dela estava acesa ao candeeiro da chama pentecostal, e ela dizia:
Deus tem suas maneiras de trabalhar. Aquele homem andando nas ruas de mudança, um homem de 55 anos aproximadamente, perfeito, igual aqui, igual estou. De repente aquele homem cai no chão. Ele tenta se levantar. Cadê as pernas? Era como, meu amado, era como se as duas pernas dele fossem amputadas. Ele tenta se levantar, não consegue. Chama o SAMU, leva para a Guadalupe. Os médicos fazem uma bateria de exames durante horas. Descobre que uma bactéria, a bactéria abençoada, que uma bactéria tinha atingido a medula óssea daquele homem. Agora ele estaria paralítico para o resto da vida. Isto segundo os médicos. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Quando Ele quer fazer, faz. Ninguém pode entender. Eu saio para casa daquela mulher. Deus ainda fala de várias maneiras. E Deus diz assim no meu coração: filho, você vai na casa daquele homem, mas você não vai chegar e orar por aquele homem. Primeiramente você vai chegar lá e vai falar para aquele homem que eu amo e que eu posso fazer por ele o que ninguém jamais na terra poderá fazer. Você vai dizer para aquele homem que a paralisia dele, segundo os médicos, é para o resto da vida, mas ali vai um trabalhar meu, para que as lágrimas da minha filha, a sua súplica e a sua oração estão diante de mim, e eu desci em socorro dela para operar o milagre da salvação. Jesus merece um glória bem alto aí. Meu jovem que está na porta, vem cá, meu amado, por favor. Abre as tuas mãos, olha para ele. Quem olha para ti não dá nada. Quem olha para mim não vê nada. Mas Deus está me mostrando uma escada. Essa escada que tu vai subir, não sai da posição, continua na submissão, porque o tempo é de Deus. E quando o tempo chegar, a lavantura vão te ver e vão dizer: não é ele que ficava somente nas portas, e Deus está me dizendo aqui agora: abre o teu coração, porque está te entregando espada, está te entregando espada, está te entregando espada, está te entregando a espada, essa espada flamejante, essa espada que vai cortar, essa espada que vai ser potente nas tuas mãos. Se for capita para homem, abre a tua boca e começa a adorar, e começa a glorificar, porque é grande, é grande, é grande, é grande. Então agora brecha, eu te digo, meu Deus, brecha, adora, igreja, levante a mão comigo, celebra, alegrai-vos com os que se alegram.
imagino um som muito grande nessa noite aqui. Se você quer, coloque a mão na tua enfermidade agora e receba a cura. Coloque a mão na enfermidade agora. Coloque a mão na enfermidade agora. Porque não custa nada. Chegamos na casa do homem. Falamos o que Jesus disse. Entrei na casa do homem, da irmã, acompanhado do pastor da igreja, e disse: meu irmão Benjamin, Jesus te ama e quer fazer por ti o que ninguém jamais poderá fazer. Meu Deus! Aquele homem que tinha raiva de crente, aquele homem que perseguia a esposa, aquele homem que não deixava a esposa fazer nenhum trabalho da igreja, aquele homem agora começa a chorar na cama. Aquele homem agora começa a ficar vermelho, moreno fica vermelho, de tanto chorar, porque a palavra penetra. A palavra do Senhor Jesus é como uma espada cortante de dois gumes e penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ata para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra penetra no coração daquele homem. Quando ele está chorando, ele diz: pastor, basta. Não precisa mais pregar. Eu aceito. Eu me entrego. Eu me rendo ao Jesus da minha esposa, porque ele é maior do que o meu orgulho. Aquele homem agora aceita Jesus, igreja. Dá um prato de glória a Deus aí. Jesus não é bobo, é Deus. Jesus vai na divisão da alma e do espírito do homem e vê que a confissão é sincera. Aí o homem diz assim: se Deus me tirar dessa cama, pastor, eu vou adorar Ele. Se Deus não me tirar também, eu vou continuar adorando Ele. Foi um milagre, querido. Eu não quero salvação, mas Deus é completo. Aí Jesus fala no meu coração e diz assim: agora diz para ele que o maior milagre eu já fiz, salvei a alma dele. Mas diz para ele que os dias dele na cama estão contados. Mais uma vez vou confundir a medicina, e ele vai se levantar dessa cama e vai voltar a andar nas ruas onde ele mora, e o meu nome, dizendo Jesus, será glorificado. Se passaram alguns meses, eu disse: irmão Benjamin, Jesus manda te dizer que o dia de levantar da cama já está agendado por ele. Passaram-se o meu pastor Adriano alguns meses. A notícia correu: o homem levanta da cama, caminha para casa com a esposa, a casa de Deus, e juntos estão felizes, glorificando o nome de Jesus de Nazaré. Ei, minha hora chegou. Mas eu quero fazer um convite aqui nessa noite, para você que ainda não conhece este Jesus, esse Jesus que tem te dado vida, esse Jesus que tem te dado saúde, esse Jesus que tem te dado família, esse Jesus que tem te livrado, te guardado, te abençoado. Para você que ainda não é crente na pessoa bendita deste Jesus de Nazaré, eu te pergunto agora: tem alguém aqui dentro desse lindo templo que ainda não é crente em Jesus, mas que foi tocado pelo Espírito de Deus e quer
quer nesta noite tomar uma decisão tão feliz na sua vida, se tem essa pessoa, levante uma das suas mãos agora, como um sinal de identificação, aceitando a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Tem essa pessoa aqui no nosso meio? Onde está você, mulher? Onde está você, homem? Não se prende no teu erro. Deixa Jesus fazer aquilo que Ele quer fazer hoje e agora. Não seja um Benjamim da vida. Benjamim teve mais uma oportunidade. Só que tem muitos que não têm mais esta oportunidade. Muitos não têm a segunda chance. Onde está você? Se tem, levante uma das suas mãos. Tem alguma pessoa no nosso meio que ainda não é crente? Estou te convidando agora para fazer parte de um povo especial, zeloso de boas obras. Se tem, levante. Venha aqui à frente. E nós vamos orar por você com toda essa vida, igreja. Tem alguém? Sai do teu lugar, mulher. Não se prende no teu erro. Deixa Ele quebrar o chama espiritual agora. Enquanto a igreja vai orando aí. É vida sedenta, angustiada, da mandura baixa. Depressiva, da manda baixa, manda baqueira. Jesus quer mudar todo o cenário aqui agora, da mandura baixa. É contigo agora, a decisão é tua. Quem vai salvar é Ele, mas quem tomar a decisão é você. Você que tem que tomar a decisão e dizer: eu quero Ele, abraçar Ele, viver com Ele, amar Ele, adorar Ele, fazer a vontade dele. Onde está você? Levante agora. Onde está você? Sai do teu lugar, vem aqui agora. Se você não quer, que Deus te abençoe. Com a permissão do pastor Adriano, o dirigente do trabalho, irmão Edson. Meu pastor, quero convidar todos que podem ficar em pé. Amém, meu pastor? Mas eu quero aproveitar esse momento singular. Você crê que Deus já fez coisas grandes aqui, ó, criança? Pastor, é uma criança, meu Deus. Mas se todos tomassem o exemplo da criança agora, o exemplo, eu quero convidar aqui agora. Só vai ficar lá na porta dos porteiros. Mas isto é, se você crê que Deus está aqui, já fez coisas grandes e vai fazer mais ainda, só vai ficar lá o porteiro. Mas se você crê, eu quero convidar todos aqui à frente, com a permissão do pastor. Então, Deus tem me dado na terra, onde tem curado muita gente para a glória de Deus. Eu quero convidar todos, só vai ficar lá o porteiro. Se você não precisa do milagre de Deus aqui agora, então fica no lugar de intercessor por alguém da tua família, por alguém, um parente próximo, ou um amigo teu. Fica no lugar dele teu. Só os que creem, acreditam, vem aqui à frente. Jesus vai estar curando muita gente aqui agora, para a glória e honra dos nomes de Jesus de Nazaré. Se você crê, se você acredita, então sai do teu lugar, vem adorando a Deus, vem glorificando a Deus. Enquanto eu vou convidar o meu filho Neto Ribeiro, aleluia, ele vai louvar a Deus com um louvor muito rápido. Enquanto ele vai louvar a Deus, aleluia, meu filho Neto Ribeiro, enquanto ele vai louvar a Deus, você vai chegar aqui à frente, todos vão chegar aqui à frente, adorando o nome de Jesus. Está aqui esses homens de Deus, ungidos por Deus, e eu acredito que na vida deles tem unção de Deus. E esses homens de Deus aqui vai orar junto comigo pela imposição das mãos aí sobre a vida de vocês. E Jesus vai curando aqui. Os homens de Deus acreditam nisso? Amém, amados? Homens de Deus. Você que está aí atrás, não perca a oportunidade. Vem para perto. Faz que nem a mulher do fluxo de sangue. Saiu daquele arraial dos imundos, no meio de uma multidão, para tocar em Jesus, para receber o milagre. Não sai daqui como você chegou. Além de Jesus curar, Jesus quer renovar muita gente, batizar se você crer. Os adoradores, levante a mão comigo agora, por favor. Vocês vão repetir comigo essas palavras. Depois que vocês repetirem essas palavras, vocês vão fechar os olhos e vai abrir essa boca linda que Deus te deu para adorar, para glorificar.
Enquanto esses homens de Deus vão descer comigo no meio do povo aí e orar pela imposição das mãos. Agora deixa eu perguntar, antes de fazer esse trabalho aqui, tem alguma pessoa que está sentindo dores aqui? Dores, levante a mão assim bem alto e acenda, por favor. Se está sentindo de verdade, é de verdade. Vem cá, quem levantou a mão que está sentindo dores? Por gentileza, corre, vem ficar aqui na frente, por favor. Quem levantou a mão que está sentindo dores? De verdade, fica aqui à frente, por favor, por favor. Vem de verdade quem está sentindo, por favor, vem aqui à frente. Mas pastor, dor? Negócio tão simples, é nada. O infarto começa por a dor. Os médicos descobriram um tumor no cérebro da minha esposa, foi pela dor. Cadê a mulher que levantou a mão da sua dor? Está doendo, minha irmã, bastante? Onde está essa dor? Doendo bastante agora? Agora. Cadê o outro irmão que levantou a mão? Onde está? A irmã também está sentindo, minha irmã? Sentindo o quê? Está sentindo agora a dor? Está sentindo mesmo? Quem mais? Diga, minha irmã. Problema nos olhos? Diga, meu irmão. Está sentindo dor aonde? Vem para frente aqui, homem. Os obreiros vão descer aí, juntamente comigo, até vocês. Mas agora, o cantor primeiro vai louvar. Mas antes de louvar, agora todos levantem a mão comigo bem alto. Diz assim: Deus, diga mais alto. Deus, a tua palavra nos afirma que tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Portanto, eu tomo posse de autoridade, a autoridade no nome de Jesus, para ordenar no nome de Jesus toda enfermidade na minha vida, na planta dos pés, ao alto da cabeça, em nome de Jesus. Sai! Agora todos começam a orar e glorificar o nome do Senhor. Toda a igreja vai até a boca lá. Aleluia! Aleluia! Tempo de brilhar no vale e ministrar vitória. Eu ministro agora a sua vitória. Declaro na unção, você é campeão. Quando eu levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação. Ele vai abrir as portas que estão fechadas, vai destruir muralhas com impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale e para tirar você do meio desse vento. Aleluia! Você já foi provado, já pagou o preço. Deus vai mudar agora a tua situação. Sai de dentro desta prova, Daniel. Em nome de Jesus. Mas no meio dos leões, o dia amanheceu na sua vida. O rei está chamando pelo nome seu. Daniel, é hora de comemorar. A prova foi difícil, mas você... Eu ministro. Não são você é campeão. E quando eu levantar as minhas mãos ao céu, o vai entrar em ação. Vai abrir as portas que estão fechadas, vai destruir muralhas com impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale. Ele vai tirar você do meio desse vento. Abre a boca. Tem muito crente de boca fechada. Abre a boca pra adorar. Apedrejavam, você dizia: pai, eu quero ser fiel. José, você é mais que vencedor. Em terra de gigante Deus te levantou. José, está na hora de comemorar, pois a chave da vitória Deus te entregou. Eu disse agora a sua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando eu levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar. Ele vai abrir as portas que estão fechadas, vai destruir muralhas com impedimento,
deserto, para te fazer brilhar dentro do vale. Ele vai tirar você do meio desse vento. Aleluia! Vai dando glória, porque é tempo de ministrar vitória na sua vida. Aleluia, Jesus! Você já derrotou um gigante valente, mas Deus vai te dar agora a recompensa. Exalte, glorifique, adore e comemore, porque o Senhor está te entregando a bênção. Davi, foi Deus quem escolheu você para te fazer brilhar, para te fazer vencer. E na unção de Deus eu vou profetizar. Escute, meu irmão, o que eu vou dizer. Eu ministro agora a sua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando eu levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação. Ele vai abrir as portas que estão fechadas, vai destruir muralhas com impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale. Ele vai tirar você do meio desse vento. Eu ministro agora a sua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando eu levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai em ação. Ele vai abrir as portas que estão fechadas, vai destruir saias com impedimento, vai te fazer brilhar dentro do vale. Ele vai tirar você do meio desse vento. São os adoradores, levante a mão comigo agora para agradecer. São os adoradores, são os adoradores. Abre a tua boca da glória, da glória. Enquanto você está dando glória, Jesus ainda está curando. Enquanto você está dando glória, Jesus está renovando. Enquanto você está dando glória, tua família está sendo abençoada. Enquanto você está dando glória, gigante está tombando aqui nessa noite. Enquanto você está dando glória, a porta fechada está sendo aberta agora. Enquanto você está dando glória, células cancerígenas estão sendo destruídas agora. Adora, candarópia. Adore, adore, adora. Cadê a dor de cabeça, minha irmã? Vem cá, minha irmã, chega aqui à frente, por favor. Cadê a forte dor de cabeça que chegou aqui na frente? Cadê a dor de cabeça? Cadê a dor de cabeça? Foi embora? Olha aqui pra mim agora. Chegou aqui. Muita dor? Muita dor? Muita dor. Tem quase uns 6 meses que eu sinto essa dor de cabeça. Estava doendo bastante? Bastante. E agora? Sumiu. Desapareceu mesmo? Não. Saiu toda a dor mesmo? Toda a dor. Não, glória bem alta aí para Jesus em Nazaré. Glória a Deus. Vai glorificando o nome de Jesus. Minha querida que estava sentindo a dor no estômago, vem cá, por favor. Você chegou aqui sentindo muita dor no estômago mesmo, sentindo mesmo? E agora? Não tem mais. Cadê a dor? Subiu. Subiu mesmo? Pois amiga, chorando aí. Apalpa agora bem o teu estômago. Apalpa o máximo que você puder. Aperta o máximo que você puder. Quando você sentia dor, você aguentava apertar? Não. Não. E agora? Subiu. Aperta mesmo, aperta mesmo. Desapareceu tudo mesmo? Aleluia! Que coisa linda, igreja! Meu amado, estava sentindo alguma coisa mesmo? Vem cá, por favor, homem, vem cá. Estava sentindo o que mesmo? Caroço no meio da barriga. E aí? Senti curado. Amém. Mas você sente dor nesse caroço aí? Eu sinto, principalmente quando eu deito, né? Eu sinto mais ainda, deitado. Doendo bastante. Dói bastante mesmo. Mas quando o querido saiu do seu lugar para vir à frente, estava doendo? Eu sentia doendo. Doendo. Mas você conseguia apalpar o caroço? Porque tem pessoas que têm algum problema de caroço, ou ele é bem interno, ou dá para pegar ele assim por fora. Não, é perceber. Pequeno. É pequeno. Mas você conseguia tocar nele, mesmo sendo pequeno? Conseguia apertar ele. E agora?
Agora não tô sentindo nada. Aperta aí para ver se o caroço está aí. Procura o caroço aí. Mas aperta mesmo, aperta mesmo. Quando você fazia esse movimento aí, você conseguia pegar no caroço? Conseguia? Tô sentindo curado, em nome de Jesus. Não está conseguindo localizar o caroço? Não. Não está conseguindo localizar o caroço, não? Nada não. Nada não. Em nome de Jesus. Crê que isso desapareceu mesmo? Amém. Dá um brado de glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E deixa-me ver se a igreja pode se alegrar com ele. Mas alguém sentiu que Jesus tocou e curou de uma enfermidade? Se sentiu, vem aqui à frente, que eu vou devolver a direção do trabalho, já passei do meu horário. Se tem, vem aqui à frente, porque Jesus curou muita gente aqui, meu pastor Adriano. Mas durante o transcorrer dos dias, muita gente vai testificar. Queridos, volta para o teu lugar agora, feliz, alegre, senta lá, espera agora o pastor concluir. E mais uma vez eu quero agradecer o carinho, o amor por todos, pela minha modesta pessoa, meu filho, Cantor Neto, a minha esposa Sônia. Queridos, se você puder ajudar essa família missionária que não tem um centavo